Gente, tudo bem? Teve uma pessoa que me pediu para contar como é que foi que eu iniciei esse canal, o motivo que eu iniciei o canal Mil Dicas de Jardinagem. E eu confesso para vocês que não foi assim pelos motivos altruístas, tá? Foi por motivos egoístas mesmo. Então eu vou ser bem sincera com vocês. Quando eu resolvi criar esse canal, deixa eu tentar colocar meu cabelo aqui no lugar, gente. Foi quando eu engravidei. Não fica não. E aí eu percebi que tudo, roupinha de bebê, tudo era muito caro. Então eu queria ter uma renda a mais. E aí eu pensei, o que que eu posso fazer? Agora eu ia ter um bebê, então eu não podia fazer qualquer coisa, porque eu ia ter que cuidar desse bebê, né? Então pesquisei na internet o que que eu poderia fazer para ganhar dinheiro em casa, né? Aí eu encontrei coisas tipo ganhar dinheiro na internet. Aí eu fui pesquisar e encontrei fazer um canal no YouTube. Então eu achei fantástico. Naquela época eu ainda não sabia que fazer um canal no YouTube, sabe, era tão simples, né? Era só questão de postar vídeos mesmo, porque era basicamente como se sobe um vídeo pro Facebook, né, ou pro Instagram. Então, claro que cada uma dessas plataformas tem as suas particularidades, mas era basicamente a mesma coisa. Só que naquela época eu não sabia disso, tá? Tinha minha paginazinha lá no Facebook, né? Não tinha Instagram, nem sei se tinha Instagram naquela época, 2014, quando eu engravidei. Mas comecei a postar vídeos, né, em 2015, quando meu filho nasceu. Quando ele nasceu, então eu fiquei em casa, né, licença maternidade, fiquei 7 meses em casa. Então esses 7 meses em casa eu sempre acostumada, né, a trabalhar fora, e a minha vida toda comecei a trabalhar muito cedo. Então, né, precisava ganhar meu dinheiro, e por isso eu fiquei ainda com aquela necessidade. Eu cuidava do meu filho, aquilo me sugava bastante, mas mesmo assim era muito tempo que eu ficava em casa. E acredite se quiser, eu não ficava assistindo televisão, Globo, não, gente, de verdade. E não que eu não assistisse, eu assistia uma coisa ou outra. Eu e o meu marido, a gente já chegou, né? Era namorado, virou marido nessa época, quando o bebê nasceu. A gente já chegou até a assistir uma novela, que eu não lembro o nome agora, que eu gostei muito, por incrível que pareça, uma novela da Globo, mas foi só também. A outra novela a gente já não aguentou assistir porque não prestava. Enfim. Mas eu ficava em casa, então eu assistia muitos vídeos no YouTube, eu lia bastante, eu ficava me planejando, né, como é que ia ser minha vida, porque agora eu tinha um bebê. Então tudo tinha mudado e eu passei por uma fase bem turbulenta, assim, porque eu tinha muita liberdade. Eu, do nada, eu falava assim, vou no cabeleireiro, e ia no cabeleireiro, sabe? Então eu era muito livre, sabe? Ah, vou numa cidade vizinha aqui, né? Sei lá, comprar uma roupa nova. Eu moro em cidade do interior, a minha cidade é pequena. E aí do nada eu ia na cidade vizinha aqui, né? E acabou tudo isso, não tinha mais essas regalias, né? Então eu resolvi, eu ficava em casa, tinha tempo, e por isso eu acabei descobrindo como fazer um canal no YouTube. Me apaixonei por essa ideia, sabe? E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou postar? Então eu assistia muitos vídeos assim de outras mães, né? Mães de primeira viagem, como é que elas lidavam com assadura de bebê e tal, e quartinho de bebê, e coisa para bebê, e coisas assim. Mas aí eu acabei iniciando nisso, e postei alguns vídeos do meu filho. Eu postava, né, vídeos dele que eu não queria perder, por exemplo, eu postava lá, publicava, alguns eram no privado mesmo, né? Então era uma maneira que eu tinha de guardar os vídeos e também de postar, era quase que uma brincadeira, assim. Às vezes eu postava alguma dica para outras pessoas, e eu me lembro que eu postei uma dica, por exemplo, na época, de como fazer o bebê dormir à noite. E esse vídeo teve muito acesso, e era meu celular era muito basiquinho, então ele era muito como é que se diz? A qualidade do vídeo era muito ruim, e ainda assim tinha visualizações, algumas curtidas. Eu achei aquilo incrível, falei, nossa, como que as pessoas encontraram meu vídeo?
né? Então, a partir daí eu passei a postar brinquedos do meu filho, mas eu vi que era uma coisa muito particular minha, sabe? Isso não era do interesse de outras pessoas. Então eu queria postar coisas que fosse útil para outras pessoas, né? Para outras pessoas e que eu gostasse de fazer também. Então eu fiquei pensando, o que que eu gosto de fazer, né? Então eu passei a postar coisas sobre plantas. Na verdade, naquela época eu sabia pouco sobre plantas, mas eu era uma coisa que eu gostava muito, que eu era apaixonada desde sempre, sempre gostei de plantas. E naquela época eu tinha algumas, né? Morava em apartamento, então eu tinha algumas em casa e era um tema que eu me interessava bastante. Comprava revistas especializadas para poder descobrir como cultivar elas e tal. E aí eu passei a postar sobre as minhas plantas. E eu vi que o interesse do público era muito maior quando eu postava sobre cuidado com as minhas plantas. E eu tinha pouquíssimas plantas, né? Porque eu morava em apartamento, mas sempre que eu fazia um vídeo, dava certo. Então eu passei a postar só sobre plantas, que era o que o meu público se interessava, né? Quem se interessava pelo meu filho era eu mesmo, né? Cada um tem o seu filho, cada um se interessa pelo seu próprio filho. Então, eu segui nesse viés de postar sobre plantas, né? Por causa disso, porque tudo isso se baseou, na verdade, né, na necessidade de ganhar dinheiro, mas acabou que no primeiro momento demorou muito para esse dinheiro aparecer, tá? Mas eu amei a ideia de postar vídeo mesmo assim, então eu continuei postando vídeo e um dia o Google mandou a cartinha, né? Quando eles mandam a cartinha é porque já tem pelo menos US$ 10 e aí passou alguns meses e eles acabou depositando na minha conta lá, né? Quando chega a US$ 100 eles depositam na conta. Então esse período durou muito tempo, mais de ano, sabe? Eu tinha pouquíssimos inscritos, mas do nada, assim, eu tinha, sei lá, uns 60 inscritos dentro de um ano. Eu tinha uns 40, 50, 60 inscritos, muito pouco. Quer dizer, pouquíssimo, né? E depois aumentou essa quantidade de inscritos entre 1 e 2 anos que eu tinha o canal, saltou assim de 40, 50, 60 para 1.000, 2.000 e depois para 10.000, depois para 50.000, né? Então eu acho que eu acabei pegando jeito, até porque era uma coisa que eu gostei, me apaixonei pela ideia de fazer e vi que o YouTube tem muitas. De início eu não tinha nem capa, né, no meu canal, eu não tinha nem foto de perfil, então para vocês terem uma ideia o quanto amadora era, né? Então, os vídeos atraía inscritos por si só, não tinha nada, nenhum tipo de projeto, nada ali. Então, eu passei a personalizar o canal e buscar vídeos, né? Tem canais aí inteiros que ensinam como você as ferramentas básicas, né? A parte operacional, a parte de configuração do YouTube e que é a parte simples, inclusive, né? Para quem sabe fazer, faz tudo em um dia e depois só segue o checklist. Mas tem algumas nuances também que a gente aprende com o tempo. Fiz, né, curso de marketing, fiz curso de desenvolvimento pessoal, tudo isso para poder entregar um conteúdo mais autêntico, né? Um conteúdo que realmente seja conectado, seja aquilo que eu acredito. É uma preocupação minha desenvolver isso, né? A gente tem muitas limitações, às vezes a gente quer agradar o público e acaba não sendo tão autêntico. Então eu venho trabalhando isso de ser eu mesma, sabe? Independente de as pessoas gostar ou não, eu percebi que por mais que você se esforce, sempre tem uma quantidade X de pessoas que vão dar dislike mesmo. Então eu já projeto o vídeo esperando que vai ter pessoas que não vai gostar mesmo, né? Isso é a resposta delas, não é a minha, né? Se eu postei é porque eu achei que tinha utilidade para algumas pessoas, né? Para outras pessoas e de fato a maioria das pessoas dão proveito, curtem, agradecem nos comentários. Então eu fico muito feliz quando eu vejo, né, que as pessoas me mandam feedback dizendo que
deu certo. Olha, aquela folhinha que você me ensinou a fazer a brotação deu certo. Olha, eu consegui fazer uma muda de zamioculca a partir da folha. Olha, eu consegui fazer uma muda de peperômia e melancia a partir da folha. Estou muito feliz. Eu fico muito feliz do lado de cá também, tá, gente? No começo, quando eu falava assim, né, anos atrás, já tô há 5 anos, eu comecei em 2015, nós estamos em 2021, então já vai para 6 anos que eu tô nessa de ensinar as pessoas, passar para as pessoas aquilo que eu sei, né, da melhor forma possível para vocês. Então, nesses 6 anos, eu acabei tendo que aprender bastante também, né, sobre plantas. Acabei tendo que fazer curso de adubação, por exemplo. Acabei tendo que fazer curso de orquídeas, suculentas, né, de fazer muda de plantas, mas e o curso também, né, de como você observar uma planta, sabe? Como você perceber uma planta que é de sombra, uma planta que é de sol, porque com o tempo a gente acaba adquirindo aquilo que muita gente fala assim, fulano tem dedo verde. É porque o fulano, ele tem essa observação, ele tem essa percepção que até o tamanho da folha, a coloração da folha, o aspecto físico da planta, ela já mostra ali o quanto aquela planta gosta de sol ou gosta de sombra, né? Então, intuitivamente, a gente acaba desenvolvendo a intuição. Quando a gente bate o olho numa planta, a gente não sabe o nome dela, mas a gente já percebe de qual família ela é, né? Quando uma planta é suculenta, por exemplo, né? Então a gente fala, opa, essa aqui é gordinha, essa daqui ela tem reserva de água nela. Ou quando a planta é bulbosa, você não sabe se ela é um lírio do Amazonas ou se ela é um lírio do vento ou se ela é uma amaryllis, mas você já sabe que se ela é bulbosa, ela tem uma reserva de nutrientes ali, então quer dizer que ela vai soltar uma haste floral, tem, né, um processo ali de brotação ou talvez até de dormência, vai dar flor em uma certa época do ano, enfim. Você já tem uma noção da planta pelo aspecto físico dela e isso você vai adquirindo com o tempo, com a experiência mesmo de cultivar plantas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não sabem o nome das plantas que tem no jardim, mas cultivam há tanto tempo que elas desenvolveram essa habilidade, né, de cultivar a planta só na observação. É uma espécie de uma intuição, é algo meio inconsciente. Talvez se eu falar para ela assim, olha, faça um vídeo para mim de 5 minutos falando sobre essa planta, ela não vai saber falar o nome popular daquela planta, ela não vai saber falar, mas ela sabe cuidar, porque ela acaba desenvolvendo isso. E é isso que eu busco trazer, né, para o canal, de uma maneira prática. Eu pego uma planta, falo o nome, quando eu falo o nome já fica muito mais fácil, você já pesquisa no Google, você acha muitas páginas que falam sobre aquela mesma planta, então na hora você já fica fácil de descobrir se ela é de sombra, se ela é de sol, se ela gosta de substrato com matéria orgânica, ou se ela gosta de substrato com arenoso, se ela gosta de muita rega ou pouca rega, se ela prefere um vaso grande, se ela pode ser cultivada dentro de casa ou não, se ela gosta de local que pega vento ou não, enfim, né? Esses aspectos da planta e até a origem da planta. Quando a gente fala, uma planta, a gente fala assim, a petreia, né, uma planta brasileira. Então você já sabe que a chance dela dar certo aí no seu jardim é muito grande, ela é uma planta daqui. Agora, quando você fala assim, essa planta é do Japão, aí você já fala, opa, peraí. Né? Será que ela vai dar certo aqui? Será em qual parte, qual região do Brasil que ela vai melhor? Será que é no norte ou será que é no sul, né? Então já fica já fica um pouco diferente. Assim como também, como a gente está num país muito grande, tem a vantagem de muita gente falar a mesma língua. Então um vídeo meu, né, de norte a sul do Brasil chega para as pessoas sem nenhum problema de comunicação, porque falamos uma única língua num país gigantesco. Mas por outro lado, né? A vegetação, o clima do sul é diferente do nordeste, então às vezes a pessoa quer cultivar, eu sempre dou esse exemplo porque eu gosto muito. Quando eu fui no sul só uma vez, fui uma vez em Gramado e fiquei muito impressionada com a quantidade de hortênsias lindíssimas que tinha lá. Não parecia ser Brasil aquilo, sabe? Não parecia.
Se me contasse, eu ia ficar incrédula. E é muito comum aqui na minha região, né? Eu já vi no Rio de Janeiro também, pessoas cultivando hortênsias e maravilhadas com as próprias hortênsias, mas não é 5% daquilo que ela é no local apropriado para ela, tá, gente? Então, por isso que eu resolvi falar sobre plantas, porque tem essas nuances que a gente precisa compreender, e quando a gente compreende, a gente sofre muito menos, a gente se frustra muito menos. Quando a gente vai comprar uma planta, quando eu vou comprar uma planta, é diferente de quando uma pessoa leiga vai comprar uma planta. E não que eu saiba muito, não sei muito não. Pelo contrário, eu acho que quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o quanto eu não sei. No final do ano passado, eu iniciei uma pós em biologia vegetal. Um curso fantástico, mas não é fácil não, tá, gente? Um curso difícil, um curso bem puxado mesmo, porque é um curso incrível, sabe? Assim, você tem algo muito científico na sua mão. Então, eu fiquei medindo, assim, eu gosto de ser esse intermediário, eu não gosto de ser essa pessoa que fala muito em linguagem técnica, mas eu gosto de entender quando um biólogo ou um agrônomo, né, está expondo aspectos da planta, eu gosto de entender. E também não gosto de ser aquela pessoa totalmente leiga que não sabe. Então eu gosto de ser esse meio, até para ter mais facilidade para passar para vocês como é que eu vou dizer assim, em linguagem simples, né? Aquilo que é essencial sobre a planta. Não simplesmente falar assim, joga água de arroz aí na sua planta que ela vai dar um boom de flores. Não quero ser essa pessoa, tá? Porque eu sei que não é assim que as coisas funcionam, tá? Então isso não vou falar isso para vocês. Mas também não quero ser aquela pessoa que fala assim, não vai bater casca de fruta e jogar na sua planta não, porque isso daí não funciona. Não quero ser essa pessoa, tá? Então, se por um lado a pessoa que é totalmente leiga, ela afirma que água de arroz é incrível para a planta, e não que seja ruim, mas não é nada demais. Por outro lado, as pessoas que estudaram um pouco mais, que tiveram acesso à informação, né, de forma acadêmica, elas desprezam, né, esse ponto da gente de usar a casca de fruta batida no liquidificador, por exemplo, para colocar nas plantas, despreza, ainda que a gente afirme assim, não, mas baseado na minha experiência, eu já fiz isso e deu certo. Elas expressam totalmente. Eu também não quero ser essa pessoa, tá? Apesar de entender que o processo de decomposição ele é complexo, se está dando certo, tudo bem. Eu até tentei fazer um vídeo, né, explicando, né, que água de arroz não é tão incrível assim para a planta, mas as pessoas rejeitaram essa ideia minha. E eu não bati de frente mais. Por quê? Porque não faz mal. Qual é o problema de colocar água de arroz? Não faz mal, então tudo bem. Eu expliquei, tá? Então, quem quis entender, entendeu, tá? Que água de arroz não é nenhuma coisa milagrosa, tá? O que, na verdade, a água pura é o que faz, né, a planta ficar incrível. A água é que é o aspecto incrível da água do arroz, porque o arroz é uma partícula ínfima, é só um pozinho que sobrou do arroz ali. Que lá não faria nada incrível como nutriente nem para a gente, quanto mais para a planta, né? Então foi nesse sentido que eu quis alertar para as pessoas não ficarem enganadas. Eu jamais ia validar uma coisa daquela, porque é uma coisa que eu já tenho conhecimento suficiente para saber que não é assim que funciona. Então não vou nem tão para cá, nem tão para cá. Eu gosto de ficar nesse meio, sabe? Gosto de ficar nesse meio. E claro, né? Tá sempre atualizando, porque exige, a gente sabe quanto a gente sabe pouco, e quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente percebe que sabe pouco,
né? E por isso é bom, né? Porque é um processo que não tem fim mesmo, é uma busca de aprendizagem, e por isso eu escolhi algo que eu gostava muito, né? Porque eu já teria que ser algo que eu gostasse, porque é uma eterna busca. Sempre que eu encontro algo que me surpreende, eu passo para vocês, porque se me surpreendeu, eu sei que vai surpreender vocês. Lá em 2015, quando eu postei um primeiro vídeo meu, um primeiro vídeo mostrando como fazer a propagação da espada de São Jorge, cortando os pedacinhos da folha e postando, teve pessoas que só faltou me xingar, dizendo que era um absurdo aquilo, que a pessoa fala mentira na internet e tal, e de fato as pessoas falam, mas muita gente testou, né, e pôde ver que era pura realidade. Mesmo eu mostrando os resultados das minhas, pessoas ainda questionavam, então não tinha mais o que fazer, né, gente? Eu mostrei como fazia, mostrei o resultado. A única coisa que eu poderia fazer é o que muita gente fez, testar. E aí deu certo, né? E muita gente postou lá no nosso grupo no Facebook que deu certo, né? Os brotinhos começaram a aparecer e é muito bom, né? A gente, por exemplo, quando você compra uma espadinha, às vezes vem com uma folhinha que tá, né, meio feinha, você quer retirar e jogar fora. Não, jamais. Você retira aquela folhinha, corta ela em duas e faz duas mudas a partir dali. Nada de jogar fora. Até porque um vasinho assim aqui na minha região com espadinha custa pelo menos R$10, né? Então, se você for comprar 10, você vai querer 10 mudinhas, você vai gastar aí pelo menos uns R$100. Então, não, faz em casa. E é por isso que eu tô aqui. Por isso que esse canal iniciou. Ok, gente? Então, olha, espero ter respondido a pergunta, né? Pena que eu procurei depois quem foi que me fez essa pergunta para me falar o nome e não encontrei, mas fica aí essa história para vocês, tá? Esse vídeo foi meio longo, mas foi para contar a história de um canal aí que já tem mais de 5 anos, né, de paixão minha e de vocês, porque se vocês não tivessem aí do outro lado, eu provavelmente já teria desanimado. É vocês que me animaram e me incentivaram cada vez que me davam feedback, que agradeciam e que diziam que aquele conteúdo era útil e que para vocês deu certo. Olha, eu estou muito feliz, deu certo. Isso acabava me dando gás, me dando energia para continuar, para postar mais coisas, para trazer novidades, para buscar e para trazer para vocês mastigadinho também, porque eu sei que muita gente trabalha fora, tem filho, não tem muito tempo, não tem acesso, não pode pagar revistas mensais, por exemplo, e nem tem tempo de leitura para ter leitura diária, né? Nas revistas, não tem o hábito de leitura. A gente sabe que tem muitas pessoas que tiveram pouca instrução, tiveram pouca oportunidade de ir para a escola, de se instruir, e são pessoas que são apaixonadas por plantas também, porque gostar de plantas é uma coisa que transcende, né? Não tem sexo, né? Nós temos homens, mulheres que gostam de planta, homossexuais, e nós temos até crianças que gostam de planta, né? Crianças também gostam de planta. Eu mesmo gosto de planta desde que eu era criança, né? Pessoas idosas e pessoas de todos os níveis também, né? Sociais. Então não importa o quanto de dinheiro você ganha, é algo que é na essência da gente. A gente gosta de planta, gosta de cultivar planta e pronto, é um hobby, uma paixão, e o que nos une aqui é isso, né? É essencialmente isso, é gostar de plantas, e as plantas que a gente tem em casa que a gente é apaixonado. Então, falei demais hoje, beijo para vocês, gente, até o próximo vídeo.